YouTube, no Instagram tem também, e você possa sempre que receber, irmãos, tá legal quando eu vejo lá, você aperta uma queima num coraçãozinho, para que possa ir aumentando. Você envie para outros amigos, é muito importante, irmãos. Nós estamos aí divulgando mais um meio de se pregar o Evangelho de Jesus. Amém? Vamos, irmãos, abrir a Bíblia em Hebreus. Primeiro Gálatas capítulo 1, depois a gente vai para Hebreus. Gálatas capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo, irmãos, ele cresceu aos pés de Gamaliel, doutor da lei, conhecedor mesmo, era ali, segundo a lei, ele era fariseu, aquele, como podemos dizer, firme, né? Ele era aquele tio, vírgula, era com ele mesmo, mas quando ele se encontrou com Jesus, viu? Ele viu que tudo aquilo, ele considerou somente como um acréscimo ao conhecimento dele, mas mediante a excelência do conhecimento que ele teve de Cristo, ele reputou tudo aquilo como perca e começou a trilhar esse caminho da graça. E ele então, ele sempre pregava, irmãos, ele é lógico, ele foi levantado para pregar para os gentios, mas nesses evangelismos dele, sempre estavam lá judeus, homens que seguiam a lei, e aí de repente aceitavam a Jesus, só que passava algum tempo, irmãos, eles começavam a querer trazer novamente a doutrina da lei para dentro da igreja. E o apóstolo Paulo então recebia as cartas. Uma dessas aqui foi em Gálatas, onde ele falou duramente para os irmãos: escuta, vocês estão querendo novamente viver debaixo de jugo? Vocês estão querendo novamente voltar a viver o que a lei proporcionava? Então, realmente, que vocês vivam até o mais difícil dela. Quer ser salvo? Obedeça a toda a lei, então. Mas não, daí eles começavam a querer embutir alguns costumes dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, então, mandava as suas cartas, falando: não, nós estamos debaixo de um novo testamento, debaixo da graça, né? Nós não vivemos mais debaixo do Velho Testamento. E é muito importante nós, os crentes, irmãos, entendermos isso. Nós estávamos falando aí com os jovens no sábado à tarde, a respeito, por exemplo, aceitei a Jesus, né? Ou aceitar a Jesus matar meu velho homem, que devia para o Velho Testamento. E aí, tinha que fazer o quê? Tem que enterrar aquilo que Cristo matou, acabou. Aí eu começo o quê? É uma nova vida. Eis que faço nova todas as coisas. E aí você começa agora com um novo ser dentro de você, nascido de Deus. Mas você continua com esse corpo da carne. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender. E esse corpo ainda, irmãos, ele precisa de todas as regras e mais regras para poder realmente fazer o quê? Viver nesse mundo. E é incrível que as pessoas, irmãos, não conseguem entender isso. Precisa de regra. Pode ver. Se não tiver regra lá para você ir na escola, então para trabalhar, ter aquela tolerância de 5 minutos de atraso, isso aqui são regras. Porque o nosso corpo só vai através disso. Se tiver leis de trânsito, tantas outras leis, para que a gente possa colocar esse corpo debaixo dessas regras. Só que agora, irmãos, como nós estamos vivendo debaixo de um novo testamento, é muito importante os irmãos entenderem isso. Aquele velho, o que é velho? O apóstolo Paulo, até depois que eu ia lá em Hebreus, né? Ali ele fala: irmãos, entenda uma coisa, que o que é velho está perto do quê? Do fim. E aquele Velho Testamento terminou em quem? Em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Os irmãos já entenderam isso? Porque a lei só tem domínio sobre o homem enquanto ele viver.
Aí Cristo fez o que com aquele homem velho meu? Matou ele na cruz. Então a lei ali olhou, acabou. Não estão mais debaixo daquela lei, irmãos. Quero que os irmãos entendam muito bem isso. Porque daí os irmãos vivem naquele dilema, perde salvação ou não perde salvação? Perde salvação ou não perde? Porque eles misturam essas coisas. Espera aí, quem tinha que obedecer todas as formas de regras, até então era quem? Esse homem carnal não conseguiu, devia a lei. Jesus veio e matou o homem velho ali na cruz. Aí tem que sepultar aquilo que Cristo matou, que é o batismo, qual nós falamos, que quem ainda não foi batizado se considera um procurado, um fugitivo de Deus. A Ana Lu deu até risada, né, Ana? Eu estou falando isso, Ana Lu, você aceitou Jesus, mas você não quis o batismo, você ainda é considerada inimiga de Deus. Deixa logo matar aquela Ana Lu velha, enterra ela, acabou. A lei não procura mais ela. Mas enquanto ainda está viva, a lei está assim, ó, procurando. Porque a lei, irmãos, não tem misericórdia. A lei ela foi colocada para ser cumprida. Enquanto você não cumprir ela, você é devedor à lei. É assim até no mundo terreno, que copia as leis espirituais. Então daí depois, irmãos, que eu sou sepultado, pronto, acabou. Não estou mais debaixo. Por isso que o fim da lei é Cristo. E aí Cristo como homem agora, irmãos, ele veio o quê? Cumpriu a lei, porque ele também nasceu de mulher, nascido debaixo da lei, ele tinha que cumprir toda a lei, cumpriu todo o Velho Testamento. E testamento, vocês sabem o que é testamento, irmãos. Testamento é o que um pai deixa para o seu filho. Testamento é que um homem rico, ele escreve, que ele pode até deixar não só para o seu filho, mas para aquele empregado que era muito bom para ele. Ele escreve um testamento e ele podia escrever algumas cláusulas. Mas se esse meu filho, por exemplo, for rebelde, for preso, alguma, não quero que ele usufrua, tem direito, o testador tem direito para isso. Por isso que Jesus veio como homem, cumpriu todo o Velho Testamento, para que ele pudesse tomar posse daquele Velho Testamento como homem. Ele já tinha por direito, porque ele é filho legítimo de Deus. Mas agora ele veio como homem. Por isso que fala filho do homem. É muito importante entendermos essas coisas, irmãos. Porque não podia Deus, na forma ali, podemos dizer o próprio Deus. Não, tinha que ser na forma de homem. Não é assim que fala lá, que Jesus, ele veio em forma de homem, para que ele pudesse cumprir toda a lei, e aí ele pudesse acabar, irmãos, por um fim naquele Velho Testamento. Porque agora ele tomou posse, porque ele fez o quê? Ele morreu, entendeu? Matou aquele velho homem, e ali ele pudesse agora escrever um novo testamento. E esse Novo Testamento, irmãos, a única cláusula que tem para você não ir morar no céu é se você não ter fé. É isso. Não é pelas obras. É o quê? Pela fé. É um dom gratuito de Deus pela fé. E aí o apóstolo Paulo, irmãos, estava preocupado por causa disso. Porque agora os irmãos, então, não estavam mais vivendo aquele Velho Testamento, vieram para Jesus e de repente então começaram o quê? Querer colocar algumas cláusulas naquele Velho Testamento. E aí que é o grande perigo, irmãos. Estavam saindo do quê? Da fé. Saindo desta fé, irmãos, aí que corre o grande perigo do quê? Grande perigo não. Corre o perigo de ir para o inferno. Aqueles que se apostataram da fé, aqueles que abandonam a fé. E muitas vezes a nossa ideia, irmãos, de homens que gostam de apontar, a gente já chega assim, aquele se apostatou da fé, porque ele bebeu, porque ele adulterou, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, isso aqui. Não, irmãos. Você apostatar da fé é isso. É você não crer que o que Jesus Cristo fez por você na cruz é suficiente para te salvar. Esse é o maior problema, irmãos. Todas as outras demais coisas, você realmente vai trazer problema para o seu próprio corpo, a qual você vive com ele ainda. Mas a respeito, irmãos,
de ir morar no céu, é você aceitar a Jesus. Falando, Jesus, mata aquele velho homem, porque eu não podia fazer parte de um novo enquanto eu devia para o velho. O único jeito para mim ser livre do velho era morrendo. E Jesus veio e matou meu velho homem, sepultou ele através do batismo. Não fala ali em Romanos que nós fomos sepultados na morte de Cristo, para que a lei olhasse, você não deve mais nada. E agora eu vivo debaixo do Novo Testamento. Esse Novo Testamento, irmãos, é o Evangelho da graça. O que é a graça, irmãos? Favor imerecido. Nunca ache que você merece o céu, irmãos. Quando eu tiver com esse corpo aqui, nunca ache. Tem pessoas que já começam a se achar. Hein, João? Porque ora, porque jejua, porque está sempre nos cultos, porque faz isso, porque não roubo, porque não minto, porque isso, porque aquilo. Ele está começando o quê então, irmãos? Sair do Evangelho da graça e ir para o qual? Hein? Para o da lei, que é o quê? Se você cumprir, você é salvo. Aí vem aquela grande confusão, mas então, irmão, pastor, você está liberando então para mim fazer o que quiser. Não, quero que você entenda uma coisa agora. Porque agora o que tem dentro de nós? Hein? Um homem de quem? Um homem de Deus. É o que o apóstolo Paulo dizia. Agora eu estou com o quê? Um ser que nasceu dentro de mim. E nasceu do quê, irmãos? Da vontade da carne? Da vontade do homem? De uma relação sexual? Nasceu do quê? Nasceu de quem? De Deus. Se é nascido de Deus, irmãos, não tem pecado. Eu nasci do meu pai com a minha mãe. Essa coroa que eu tenho aqui atrás, aqui, ó, sem cabelo, meu pai fala, isso aí é do pai da sua mãe, do avô Joel. A gente traz, irmão, os traços. E aí alguns esses dias, um olhou assim, meu Deus, eu olhei para você, eu vi seu pai. Falei, ainda bem, glória a Deus por isso. O pai falou que eu estou velho também, igualzinho ao seu pai. É assim, porque nós trazemos aqui nesse corpo. E agora, se eu também nasci de Deus, irmãos, eu trago o quê? O DNA de Deus, os traços de Deus. E o DNA de Deus não tem pecado, irmãos. Então, aquele novo ser dentro de nós, irmãos, fique tranquilo, entenda uma coisa. Acaba-se com toda a teoria que quem é filho não é assim, nunca um pai vai desprezar um filho, e é verdade, irmãos. Agora, se eu nasci de Deus, quem que é filho de Deus? O Heber carnal que vocês estão olhando? Não, esse é filho do pastor Jeriquia. Aquele que está ali. Então, quando fala assim, e Deus realmente jamais, irmãos, vai desprezar um filho dele. Porque se você nasceu, é nascido dele, irmãos. Esse não peca. A Bíblia fala que esse vence o mundo. Que esse, irmãos, não tem prazer nas coisas desse mundo, porque é nascido de quem? De Deus. Está conseguindo entender isso, irmãos? E aí, por causa de agora eu estar aqui com esse novo ser dentro de mim, irmãos, e eu estou no Evangelho da graça, que é um favor imerecido para esse corpo, aí eu começo a fazer o que com esse corpo, irmãos? Apresentar a ele uma nova doutrina. E apresentar, irmãos, é você chegar assim para esse corpo, olha corpo, agora o negócio é o seguinte, o apóstolo Paulo escreveu, antes eu apresentava, por não ter ainda conhecido a esse Jesus, por não ter um novo ser dentro de mim, por não ter um filho de Deus nascido dentro de mim, eu apresentava esse meu corpo à imundícia, à sujeira, tudo quanto é tipo de coisa podre, imunda. Mas agora, eu sou nascido de Deus, tem dentro de mim um novo ser. Agora, corpo, eu quero apresentar você a esse novo Senhor. E é esse novo Senhor, irmãos, você começa então a colocar regras para este corpo. Eu até falei nesses tempos atrás, porque o que mais traz de confusão, irmãos, na vida de muitos, eles falam assim, principalmente no mundo homossexual, são cheios de dizer assim, é Deus que me fez assim. Para, irmãos. É a mesma coisa que nós chegamos àquele que é psicopata, que tem prazer em matar, em judiar as pessoas. Ei, isso é o pecado que transformou aquilo que Deus fez perfeito em várias ramificações. Por isso, irmãos, que nós não podemos apontar o dedo. Não aponta o dedo, olha isso aqui. Lógico que tem coisas, irmãos. Eu hoje mesmo à tarde estava vendo lá
adultos, irmãos, judiando de criança, aproveitando aquilo, mas ao mesmo tempo eu falo, meu Deus, tenha misericórdia. Eu já lembro aqui do trabalho, eu falei até para a Marisa, escuta, por isso que a gente precisa trazer quanto mais e mais crianças aqui, porque o que o diabo está fazendo por aí é coisas terríveis, irmãos. Crianças inocentes e estão sendo aí judiadas, porque o diabo quer fazer isso, que vão crescer pessoas adultas, todas cheias de traumas, porque a pessoa que mais eles podiam confiar, que era o pai, abusou, a mãe, meu Deus. Então, irmãos, aí as pessoas vão dizer assim, não, mas eu nasci assim. Realmente, você nasceu assim, porque agora você nasceu do seu pai com a sua mãe. O que você precisa fazer agora é nascer de Deus, nascer de novo, para que um agente de Deus esteja dentro desse corpo e você possa reprimir todas as coisas horríveis que esse corpo tem prazer, que esse corpo ele quer realizar, o ódio que ele sempre teve das pessoas. Agora aquele novo ser dentro de você, você falar, corpo, agora você serve a um novo Senhor. E é muito importante entender isso, irmãos. Quem que é servo do Senhor? O apóstolo Paulo dizia, eu amigo e eu servo. Ele conseguia ter, esses tempos atrás, tem pessoas que muitas falam, esses crentes de duas caras. Eu sou crente de duas caras, irmãos. Sou. Espero que a que mais tem que aparecer é o rosto de Cristo. Mas eu estou indo num corpo de carne, irmãos, que me irrito, que de vez em quando escorrego, que tenho certos prazeres, que preciso descansar, preciso comer uma boa comida. Estou aí com a minha esposa, eu a amo, ela me ama. Tá aqui, eu sou duas caras. E o apóstolo Paulo também falava, há dois dentro de mim. Então, só que o que tinha que fazer, irmãos? O ser espiritual tem que começar a reprimir, usando o espelho de quem, irmãos? De Cristo. Espera aí, se eu tenho esse desejo, irmãos, alguns nascem com aquela inveja, tem inveja de tudo. Ele quer sempre passar a perna nisso, naquele outro. O outro era como Jacó, que enganava todo mundo, suplantador. Outros têm uma outra dificuldade. Outros têm aquela tendência homossexual. Mas quem fez tudo isso aí é o pecado. É o pecado que deturbou toda a imagem. Deus fez o quê, irmãos? Adão e Eva perfeitos. O pecado que mudou. É o pecado que deteriora todas as coisas. Mas aí quando eu me encontro com Cristo, irmãos, aí nós vemos aquele leproso, passou a ser limpo. Aquele homem demoniado que era violento, agora era pregador da palavra. Porque agora Deus colocou o que dentro dele? Um ser nascido de Deus. E é importante nós entendermos isso, irmãos. A hora que de repente o apóstolo Paulo, falamos esses dias atrás, de repente você dá aquele escorregão, irmãos. Lembre, miserável homem que sou. Quem é miserável? Essa carne. Aquele que é nascido, irmão. Nunca você vai falar, ei, miserável homem que nasceu de Deus. Não, irmãos. E outra coisa que é importante entendermos, acabar com aquela doutrina, eu sou crente em casa. Tem que ser em casa também, irmãos. Lógico, no serviço, no dia a dia. Não precisa de igreja, é aí que ele está enganado. Porque quem precisa vir aqui na igreja para ser ensinado, quem quer, irmãos? Aquele que nasceu de Deus? Não. Aquele a qual, corpão. Agora eu vou levar você hoje lá na igreja, para você aprender mais umas coisas desse novo Senhor que eu apresentei a você, que é Jesus. O apóstolo Paulo falava bem claro, eu, o servo, quem? O corpo é servo, mas o meu ser nascido de Deus não é servo de Deus, irmãos. Ele é o quê? Amigo de Deus. Ele é íntimo de Deus. É muito importante, irmãos, nós entendemos essas duas caras a qual nós vivemos hoje. Temos esse corpo de carne e temos aquele que é nascido de Deus. E aí nós até falamos aqui, irmãos, e aí lógico, quem você mais alimentar, alimente mais esse homem espiritual e vá trazendo esse homem carnal, irmãos, vá lendo Bíblia para ele, para ver o que agrada a Deus e o que não agrada, o que é bom para o nosso dia a dia, o que é bom para a igreja, para que esse corpo, irmãos, vá podendo o quê? E ele, entenda uma coisa, esse corpo, irmãos,
Ele se adapta bem rápido a regras, viu? Não vai pensar que é um bicho de 7 cabeças, não. É que tem... Ele já, rapidinho, ele já se acostuma às formas de doutrina, qual você vai apresentar a ele agora. Mas é a doutrina de quê? De Cristo, irmãos. E a maior delas é o quê? É você amar, é você perdoar, é você suportar, é você realmente não ser um juiz julgador, irmãos. É ser você aquele que sempre se compadece. Porque é interessante, irmãos, que a Bíblia fala lá em Moisés, quando Deus falou assim para Moisés, olha, eu vou levantar sumos sacerdotes do meio do povo. Moisés até, mas Senhor, é algo tão... Não, eu tenho que levantar do meio, para que eles possam entender que primeiro eles têm que se oferecer pelos seus pecados, e depois pelo do povo. Primeiro pelos dele, para que ele possa se compadecer dos demais. E é incrível, irmãos, que para Jesus Cristo também foi a mesma coisa. Porque Jesus Cristo, como homem hoje, irmãos, ele nos compreende, ele nos entende. Lógico, ele não teve pecado algum. A prova é que ele ressuscitou dentre os mortos. O que é interessante, irmãos, que ele passou por humilhação, ele foi traído, cuspido, levou tapa no rosto. Olha, irmãos, foi abandonado pelos seus amigos na hora mais importante, isso, aquilo, mas assim mesmo ele ali na cruz, irmãos. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Está vendo, irmãos? Então, Jesus Cristo, ele é aquele a qual nós falamos aqui. Ele é a presença de Deus em nosso meio. Ele mostrou o que realmente é Deus, irmãos. O que é Deus para você? Deus para mim, irmãos, é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, um Deus realmente que pode olhar para mim e ver o Heber está vendido sobre aquele pecado, sobre a doutrina que aquele corpo apresenta. Ele traz alguns genes ruins da parte da mãe dele, do pai, dos avós lá atrás, um gene meio sem de repente ele tem algumas coisas lá, ele precisa nascer de novo. Para que eu possa colocar dentro dele o quê? Um ser nascido de Deus. E esse ser nascido de Deus, irmãos, ele vence o mundo. Então, por isso é que é importante nós entendermos isso, irmãos. E daí agora, então, eu não estou mais debaixo daquele Velho Testamento. Está dando para entender, irmãos? Eu estou debaixo de um Novo Testamento. Mas daí agora, pastor, é o seguinte. Mas e se eu cometer pecado? Não lhe resta mais sacrifício. Em Hebreus capítulo 6, irmãos, há uma grande controvérsia. Uma vez até eu fazia um curso, eu estava lá com os irmãos, e eu não gosto de discussão, já paro logo, sabe, irmãos? Que há coisas que não precisa se discutir, mas eu fico triste porque as pessoas não entendem a Bíblia. Quando fala ali em Hebreus, porque agora é impossível que aqueles que já uma vez foram renovados, sejam renovados novamente. Olha aí como o versículo é bem interessante. Coloca aí, eu acho que é Hebreus capítulo 6 mesmo. É isso? É isso? Coloca aí para a gente ler esse versículo. Hebreus capítulo 6. E depois as pessoas não conseguem. Versículo 1, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Quando é que você foi iluminado, irmãos? Quando Saulo foi iluminado? Quando ele teve um encontro com Cristo. A luz era tão forte que ele ficou até cego carnalmente. Mas os olhos da fé se abriram para ele. Foi iluminado. E provaram o dom celestial. Qual é o dom celestial, irmãos? Qual é o dom gratuito de Deus? A salvação, nascer de novo. E se tornaram participantes de quem, irmãos? Aqueles que aceitaram Jesus na mesma hora é o quê? Selado pelo penhor do Espírito Santo. É isso, Josenei? Selado com o penhor do Espírito. Você recebe um selo. E esse selo é inviolável. Está dando para entender? Versículo 5. Reprovaram a boa palavra de Deus. Está vendo alguma palavra de Deus agora, irmão? E os poderes do século futuro. Veja. E recaíram. Puxa vida.
deu um escorregão, falhou, errou e recaíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento. E não é verdade, irmãos? Como ser novamente? Por que estava falando aos hebreus? Qual era o costume? Não, costume não. Era a lei de Moisés. Hein? Você pecava tanto, irmãos, que, puxa vida, haja cordeiro para levar. Aí para os pobres fez o quê? Pombo. O que mais tem nesse mundo é pombo. Pegava um pombinho, ia lá, transferia o pecado. Eu acabei de falar um palavrão, briguei com esse, chutei a sogra, fiz aquilo, mão no pombinho, transferia o pecado, matava o pombinho. Estava indo para casa, daqui a pouco algum cavalo fechava o burrinho dele e já xingava. Voltava ele com o pombinho, acabei de pegar. Então toda hora eram o quê? Renovados novamente, mas daqui a pouco. Agora, irmãos, isso porque era sangue de quem? De bois, bodes e animais. Mas Cristo ofereceu-se quantas vezes? Uma vez só. Ofereceu-se uma vez só. Com sangue de boi e bode? Não. Com o seu precioso sangue. Quantas vezes, irmãos? Uma única só vez. Fazendo isso o quê? Uma eterna o quê? Redenção. Uma eterna salvação. O que é eterno, irmãos? Que não tem fim. Então, quando realmente eu fui iluminado, experimentei o dom de Deus, o poder do Espírito Santo, os poderes do céu, a graça do Senhor, escorreguei, caí. É impossível eu ser renovado novamente para o arrependimento. Precisava o quê? Cristo vir a esse mundo e morrer por mim novamente. Oh, Jesus, pequei, volta de novo. Por isso, irmãos, que aqueles que pecam depois que aceitam Jesus, não resta mais o quê? Sacrifício. Nós vamos ter que prestar conta, Josenei, daquilo que nós fizemos mediante esse corpo. Isso. Tá vendo? Filhinhos quem? Falando para o homem espiritual. Mas quem que peca? A carne, que ainda agora é um veículo para esse homem espiritual. A minha carne é um veículo, irmãos, para mim poder vir na igreja, para mim atravessar a rua, falar do evangelho, para mim anunciar o evangelho a todos os demais. O meu corpo é como um veículo. Aí, pronto, ele pecou, ele escorregou. Aí, ai, Jesus, volte de novo, morra na cruz para mim te aceitar. É impossível, irmãos. Cristo fez uma única vez, porque foi perfeito o que ele fez, irmãos. Está entendendo? E depois assim, quanto a eles, para quem que Paulo falou isso? Quanto a eles, aqueles que querem novamente, você agora pecou, e agora, escute, precisa, e não vem mais Jesus, e agora? Quanto a eles que querem fazer isso, de novo, querem crucificar toda hora Jesus. Toda hora, vamos crucificar Jesus de novo. Pequei, crucifica Jesus de novo. É certo isso, irmãos? Vamos usar a inteligência? Cristo fez uma única vez só, irmãos, fazendo uma eterna salvação, uma eterna redenção, porque ele ofereceu-se a si mesmo pelos nossos pecados. É perfeito, não precisamos acrescentar nada. Mas quanto àqueles outros que toda hora falavam, agora você precisa aceitar Jesus de novo, e tome batizar de novo. Não, irmãos, entenda agora. Nós não estamos mais debaixo do velho, estamos debaixo do novo. É do tempo da graça, é um favor imerecido. Mas aí, irmãos, eu e você vamos ter que prestar conta do que fizemos mediante este corpo. Isso não tem mais sacrifício, irmãos. Um dia nós vamos chegar no tribunal de Cristo, entenda. Mas se você estiver no tribunal de Cristo, dê glória a Deus, irmãos. Você é salvo. Você só vai ter que prestar conta, irmãos. Se você fez mais, se você fez menos, se você subjugou mais seu corpo do que o outro deixou o corpo mais à vontade, fazer o quê? Cada um vai receber segundo as suas obras, aqui nesse mundo, mediante esse corpo. Não mais para mim ser salvo, irmãos. É muito importante isso. Eu faço agora as coisas porque já sou salvo. Não para mim me salvar.
E aí tem bastante irmãos, irmãs que de repente aí tem umas igrejas que, coitadas, você chega, estou tentando, irmãos, estou me esforçando de chegar no céu. Eu quase falo assim, ó, então você não vai, meu irmão. Mas já pensou falar isso? De repente eu derrubo a pessoa da fé de vez. Mas eu fico triste, mas por quê, irmãos? Não está sendo ensinado. Está se esforçando para quê? Para chegar no céu? Então quer dizer que você não está no céu ainda. Então você não vai chegar. Porque se eu conseguisse pelo esforço do homem, Jesus Cristo não precisava ter vindo. Jesus veio para isso. Nós não tínhamos esforço que nos levasse até o céu. Cristo fez por nós. Agora, porque sou salvo, esse homem interior é que vai morar no céu. E esse vai voltar para o pó da terra e acabou, irmãos. Entendeu? Agora aquele sem fé vai para onde? A sua alma vai para o inferno. Meu Deus, já é 7h33, tem que acabar. Tem que parar. Então vamos só ler o versículo 7. Não, volta no versículo 6. Eu esqueci, ó. Quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem o quê? Ao vitupério. Qual foi o vitupério de Cristo? Hein? Foi levar a nossa vergonha, irmãos. A cruz. De novo toda hora, então eu vou colocar Jesus Cristo na cruz para poder remir aqueles pecados que eu cometi depois que aceitei a Jesus. Não, irmãos. Aquele, como o pastor Zedequias vai lá, ore, se arrependa, peça perdão, havendo arrependimento, a remissão de pecado, em nome de Jesus. Tem um advogado, entendeu? Versículo 7, para nós encerrarmos. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Versículo 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, acompanhas. O que acompanha a salvação? Espera aí. Por exemplo, o Jocenei está indo para o céu, vou acompanhar você, Jocenei. Estou acompanhando ele, que já está indo para o céu. Não estou tendo. O que é as coisas que acompanham a salvação, irmãos? Você amar, você perdoar, você fugir dos desejos da carne, você reprimir ela. Isso acompanha a salvação. Não salva você. É muito importante. E aquilo que fala, irmãos, a chuva que cai, não é? E assim é, irmãos. A chuva cai em muitos aí. Tem irmãos que, infelizmente, o apóstolo Paulo dizia, é vaso. Mas é vaso para quê? Para desonra. Mais importante é como falei esses tempos atrás, irmãos. Eu fiquei triste, porque eu tinha alguns parentes, muitas vezes ele é viciado em droga, entendo aqui, por favor. Enfim, era viciado em droga, irmãos. E pronto, aquilo é terrível, agora está no corpo, porque ele lutava contra isso, aquilo. Mas eu nunca vi ele blasfemar contra Deus, eu nunca vi ele considerava um miserável, isso, aquilo. Ele sempre falava, Jesus é meu Senhor. Ele pregava até o evangelho para os outros, ele me falava, eu prego o evangelho para os outros, isso aqui. Mas depois vi um outro que não era viciado, isso aqui, cresceu na igreja, depois fiquei sabendo, faleceu, tinha um Buda na casa dele. Quem se apostatou da fé? Quem? Hein? O outro, infelizmente, recebeu até a bênção, mas no fim cresceu o espinho. Ele não consegue lutar com isso, com aquilo. E é verdade, irmão. Não aponta o dedo. Não aponta o dedo. Só sempre chega para o irmão, força, irmãos. Lute, lute, lute. Mas acredite que você vai morar no céu pelo que Cristo fez. Agora você precisa lutar com essa carne. Mas de repente, irmão, aí o que acontece? O que o apóstolo Paulo disse. O corpo seja entregue a Satanás, mas no dia da redenção é salvo quem? A alma. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. É um estudo, irmãos, importante, mas é meio longo. Mas que deu para todos entender aí. Se você não entendeu, por favor, pode chegar a mim. Você tem que compreender a palavra.